você sabe da história de Abraão, né? Abraão, quando tinha 75 anos, estava lá na Mesopotâmia, ele tem um encontro com Deus e Deus fala para ele, ó, você larga tudo que você tem, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Abandonou dinheiro, o pai dele, Terá, tinha uma fábrica de ídolos, ele era um cara bem estabelecido, estava numa cidade na Mesopotâmia que tinha uns 200 mil habitantes na época, e ele vai para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus promete para ele, lá em Gênesis 12, que faria dele uma grande nação. Promete um filho para ele. O cara tinha 75 anos. Imagina, o cara chama Abrão. Abrão é pai exaltado. O cara com 75 anos não tem nenhum filho. Aí Deus promete um filho. E durante 25 anos esse camarada está esperando uma promessa que não se cumpre. Até que chega um dia, ele está meio-dia, na porta da tenda dele, aparecem 3 seres. 2 anjos e o terceiro é o anjo do Senhor, que é Jesus. Ali naquele momento, ele adora. E Jesus recebe a adoração. Manda os 2 outros anjos que vão para Sodoma, dizendo que Sodoma seria destruída, e ali fica tendo comunhão com ele, dizendo, ó, o ano que vem você vai ter um filho. Ele com 99 anos e Sara com 89. Caramba. E aí, um ano depois, eles têm o filho Isaac e tal. Mas ali, o anjo do Senhor recebe adoração. Então, em muitos lugares onde o anjo do Senhor ele é enviado para fazer alguma coisa extraordinária, quando alguém adora, ele recebe adoração. Então, Cristo, antes da encarnação, sempre foi Deus. Sempre existiu. Sempre existiu. E a encarnação dele já estava decidida lá na fundação do cosmos. Aliás, na eternidade. Na eternidade. Né? Mas esse paralelo foi um paralelo o pedido de Deus do sacrifício do primogênito para Abraão, para ter depois um paralelo com Jesus, ou não tem relação? Tem tudo. Isso se chama na teologia de tipo. Tipo? Tipo. Você tem o tipo e o antítipo. Então, Isaac é um tipo de Cristo. Pensa o seguinte, Abraão é o pai. Isaac é o filho. Deus chega para Abraão e fala, ó, você vai caminhar 3 dias, ele morava em Beersheba, vai caminhar 3 dias até o Monte Moriá e você vai entregar Isaac como sacrifício para mim. O filho que eu quero sonhado, que você prove que você me ama mais do que seu filho. Deus ainda fala, pega o teu único filho a quem te amas, e ele já tinha o filho Ismael, mas era o filho mesmo a quem ele amava. E você vai oferecer para mim em sacrifício. Naquela hora, Isaac morreu no coração de Abraão. Por quê? Porque todos os povos pediam sacrifício de filhos. Ah, é? Todos os deuses daquela época faziam isso. Caramba. Você nunca ouviu falar do deus Moloque, por exemplo? Não. Que ofereciam as crianças para ele e eles queimavam as crianças em oferenda para o deus Moloque. Era muito comum dos deuses daquela época receber oferendas de filhos. Então, não se esqueça, Abraão obviamente falou, pô, mas que loucura é essa? Diz que eu vou ser pai de nações, através dele tá pedindo para matar. Começa com esse Só que ele foi e levou o filho. Só que quando ele chega lá, ele fala para os 2 servos dele, vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos subir, adorar e voltaremos. Então na cabeça dele ele falou, olha, ou Deus vai na última hora desistir, ou então ele vai ressuscitar. Porque ele me prometeu que ele vai me dar uma descendência. Mas ele leva. Aí eles começam a subir o Monte Moriá. Isaac está carregando a lenha. Isaac vira para Abraão e fala assim, ô pai, qual é o animal que a gente vai aqui está a lenha, aqui está o fogo, cadê o cordeiro para o sacrifício? Caramba. Aí Abraão fala, Deus proverá. Enquanto Abraão estava subindo de um lado com Isaac, do outro lado estava subindo o cordeiro. Aí aquele cordeiro, que era um carneiro adulto, ficou preso por chifre. E quando ele foi... Ficou preso onde? Num arbusto, que representa a cruz. Quando ele foi esfaquear, né, foi dar na goela dele, provavelmente ia degolar, ele ouviu a voz do céu. Ele ia degolar o Isaac. Ele ouviu do céu, Abraão, não levante a sua mão contra o seu filho, porque eu sei que você me ama. E aí, quando ele levanta os olhos, ele vê o carneiro do sacrifício. Ali, pela primeira vez, surgiu o nome Jeová
Jiré. O Que é? Senhor proverá. O Senhor proverá para si o sacrifício. Isto é um tipo de Cristo. Porque Deus pediu para Abraão para entregar o filho, mas Abraão não precisou entregar. No coração ele te entregou. Mas sabe por que Isaac não morreu? Por quê? Porque Jesus iria morrer. Porque o Pai Celeste, quando chegou a hora, não pôde poupar o seu próprio filho, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Então, o Velho Testamento inteiro fala de Cristo. Não é só esse. Tem muitos. São os tipos, são pessoas, são personagens, são os animais. Todos os animais sacrificados, eles apontavam para Jesus. Quando João Batista vê Jesus passando, ele diz para os discípulos dele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já sabia que Jesus era o Cordeiro que ia morrer. Caramba. Você está entendendo? Então, tudo, por exemplo, quando João fala, e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, no grego ali a palavra é eskenou, significa tabernaculou. Ele usa a palavra para tabernáculo, porque o tabernáculo do Velho Testamento era uma representação de Cristo. Então, na verdade, tudo que está no Velho Testamento aponta para Jesus. Jesus disse certa vez: examinais as Escrituras. Chegaram a numerar quantas? Ah, já tem algumas pessoas que numeraram. São milhares de tipos, entre profecias, entre tipos, entre pessoas, entre, vamos dizer assim, objetos, né? São muitas coisas. Sinais. Jesus falou assim, olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam de mim. Jesus está falando do Velho Testamento. Ele está dizendo, tudo aquilo falou de mim, apontou para mim.